Se alguém te perguntasse agora na rua, quem é Jesus para você, Cris? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é ele? Quem é Jesus, Paulo? Qual seria a sua resposta? O que você falaria? E a segunda pergunta é: que lugar esse Jesus ocupa na sua vida? Que lugar esse Jesus que nós cantamos, majestoso, precioso, valoroso, ocupa na sua vida? Você pode numerar? Outro dia o pastor Paulo fez aqui um quiz, né? Que lugar ele ocupa nas nossas vidas? Porque aqui ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo de Cristo. Ele rege, ele é o governo, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mas que lugar ele ocupa no seu coração? Sabe por quê? A gente canta muito. E como eu amo a adoração, eu faço isso. E desde pequena, adorando e servindo ao Senhor. E cantando e louvando, participamos de coral juntos, né, Kiara? E muitos aqui, o Caio, o Hugo, muitos. A gente canta muito a respeito de Jesus. Mas será que a gente sabe quem realmente é esse Jesus que a gente canta? Foi lindo e maravilhoso. E a gente estremece, e chora e vibra. Mas por quê? Por quê? Por emoção? Porque o som é lindo e os acordes são maravilhosos? Ou porque realmente você crê que Jesus está aqui? Mas que Jesus? Eu queria ver algumas letras com vocês, já que a gente está falando de adoração. Por isso eu pedi para os pré-adolescentes ficarem hoje. Sabe por quê? O mundo hoje fala muito do bem e do mal. É do bem. O que é do bem? Não é do bem. Tem que ser de Jesus. É de Cristo, é diferente. A gente não rouba, não mata, não adultera, não cobiça, não mente, não vê pornografia, não faz um monte de coisa. Não é porque é do mal, mas é porque nós somos de Jesus. Amém? Quem concorda? Como diz o apóstolo Paulo domingo passado, posso ouvir um amém. É porque eu preciso de vocês juntos. A pregação não é de um só, é de todo mundo. Vamos ver, nós acabamos de cantar. Quem é o Rei da glória, que tem força e majestade? Não tem como o seu rosto não vibrar. Força e majestade. Reina sem fronteiras, precioso Rei dos reis, Senhor do universo. Esse é o teu Jesus? É o Jesus de verdade? É esse Jesus que você crê? Amém? Quem é o Rei da glória? Que se oferece com amor. Ele se ofereceu para vocês e para mim. E com amor. Não foi por obrigação. Não foi com raiva, não foi com ira. Ele ofereceu a vida dele com amor. Nós cantamos, olha que lindo ele canta. Deixou o trono, deixou a glória, se fez homem. Naquela, vamos lá? Naquela luz, ele me amou. Você crê que ele te ama? Verdade? Então por que você procura amor em outras coisas, em outros lugares? Por que você está procurando afeição e amor em coisas e em lugares? Se você crê que o Senhor te ama. E esse amor é suficiente. Por que você está buscando amor? E sabe, o Senhor me falou uma coisa que de verdade eu não prestei atenção. A gente fala muito, né? Por que você ama coisas, né? Você se apega a dinheiro, a carros, a posições. Tudo vai ficar aqui, vai mesmo, e vai mesmo, sabe? As pessoas gastam tanto tempo, tanta energia para coisas materiais. É verdade, é verdade. É verdade. Mas o Senhor me falou mais uma coisa. Tem gente que na igreja de Cristo idolatra a dor.
a dor, minha dor, minha depressão, parece que é um negócio bonito. Isso é uma idolatria ao inimigo, porque nós cantamos, como é que é do ao vir ao altar? Maravilhoso é o nosso Salvador, cante aleluias. Ó, que desafinada aí. Cristo vive. Eu ainda gosto de dar o agudo, né? Eu gosto de fazer isso. Ele vive. E por que a gente admira e acolhe a morte e a depressão e a dor? E fica, sabe, acolhendo aquilo. Se Cristo vive, nós precisamos ter vida nas nossas vidas, vida nas nossas famílias, vida nos nossos cultos, amém, aleluia. Você pode dizer que Jesus veio me dar vida, e vida em abundância. Então para de acolher a dor. Olha outra coisa, Deus de aliança começa como? Sei que os teus olhos sempre permanecem. Quem crê nisso? Então você está preocupado com o quê? Se a gente canta, sei que os teus olhos maravilhosos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. E por que tanta ansiedade? Se você sabe, as letras são maravilhosas. São lindos os hinos, aleluia, Pai do céu, e outros, santo, santo. A gente canta, santo é o Senhor, e o que ele fala? Sede, porque eu sou santo. E santo é viver sem pecado. E nós conseguimos, pela graça em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. O Senhor fala na sua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é santidade, errar o alvo é pecado. Quando eu vou para um caminho que o Senhor tem diferente. E tem muitos, se eu ficasse aqui, eu acho que a manhã inteira ficar falando sobre os nossos cânticos. É simples o que eu vou falar hoje, viu, gente? Mas é poderoso, sabe por quê? Porque eu vou falar do nome mais lindo. Deixa eu contar uma coisa antes de ler aqui, já me atrapalhei tudo. A pessoa mais importante da minha vida, talvez vocês não saibam. Quem sabe quem é a pessoa mais importante da minha vida? Não é o Haroldo, é Jesus. E a pessoa mais importante, sabia, Ana Luísa e Rafaela? E a pessoa mais importante da vida dele não sou eu, é Jesus. E eu amo que seja assim. A pessoa mais importante da sua vida não é seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu cônjuge, seu patrão, seu... Não é. Tem que ser Jesus, porque quando Jesus é a pessoa mais importante, nós temos o que dar para o outro. Quando nós temos o amor, mas a pessoa às vezes é tão apegada a outra, aquele negócio de dependência emocional, e torna pessoas e coisas que nos frustram, e Jesus não nos frustra. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa, amém? Agora eu vou tentar ir aqui, Esse aqui é o meu livro dos heróis da fé, ó, gente. Esse estado aqui, ó, babado, chorado, riscado. Ele conta a história de 20 avivalistas que eu amo tanto. Eu comecei faz muitos anos lendo esse livro para me apaixonar pela biografia. Pastor Eberson também é apaixonado pelos heróis da fé e de biografias. Vale a pena. E eu falo muito de Spurgeon, vocês ouviram até falar, apóstolo Paulo, a semana passada, que ele parecia o Spurgeon. E Spurgeon foi chamado príncipe dos pregadores. Mas eu quero ler um trecho aqui, bem rapidinho, que diz assim, um amigo dele escreveu, o príncipe dos pregadores era, antes de tudo, o príncipe dos joelhos. Porque ele era o príncipe em oração. Em dobrar os joelhos, ele era o príncipe dos pregadores. E diz assim, que Spurgeon recebia o fogo do céu, estudando a Bíblia horas a fio, em comunhão com Deus. Cristo era o segredo do seu poder. Cristo era o centro de tudo para ele. O centro, gente. Sempre e unicamente Cristo. Um amigo dele disse o seguinte, quando Spurgeon orava,
parecia que Jesus estava em pé ao seu lado. Olha que lindo. Quando a gente ora, parece que Jesus está em pé ao nosso lado. Parece? Isso é bênção, hein? As últimas palavras no leito de morte dirigidas à sua esposa. Spurgeon falando à sua esposa: ó, querida, tenho desfrutado um tempo muito glorioso com meu Senhor. E ela, ao ver por fim que o seu marido passaria para o outro lado, caiu de joelhos e com lágrimas exclamou: ó, bendito Senhor Jesus, eu te agradeço o tesouro que me emprestaste no decurso desses anos. Agora, Senhor, dá-me forças e direção durante todo o futuro. 6.000 pessoas assistiram ao culto funeral. 6.000 pessoas. No caixão estava uma Bíblia aberta, na passagem usada por Deus para convertê-lo. Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. O cortejo fúnebre passou entre centenas de milhares de pessoas postadas em pé nas calçadas. Os homens descobriam-se à passagem do cortejo e as mulheres choravam. O túmulo simples do célebre príncipe dos pregadores no cemitério testifica a verdadeira grandeza da sua vida. Ali estão gravadas as humildes palavras: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Duas palavras, duas frases tocam o meu coração aqui quando eu reli. Tudo gravado. A mulher dele falou assim: Senhor, te agradeço pelo tesouro que me emprestaste. Será que quando os nossos cônjuges, ou filhos, ou pais, ou amigos oram por nós, eles falam: Senhor, obrigada pelo tesouro que essa pessoa é na minha vida? Nós temos sido tesouro na vida dos outros. Nós temos refletido o amor de Cristo, o caráter de Cristo, a presença de Cristo. Quando as pessoas olham para mim e falam: obrigada, Senhor, porque eu sou amiga do Roberto, Senhor. Será que é assim? E outra coisa é o trecho da palavra de Deus de Isaías 45, onde ele se converteu num culto. É toda uma história ali, não vou contar, senão vocês vão ter a curiosidade de ver, em que o pregador falava só isso: olhai para mim, vós, e sereis salvos. Olhai para mim. Ele ficou o culto todo falando: olhai para mim, jovem, olhai para mim, velho, olhai para mim, criança, olhai para mim. O Senhor diz agora, nesta manhã também para nós: olhai para mim. O Senhor diz em Hebreus: correndo com perseverança a carreira que nos está olhando firmemente para Jesus. Para de olhar para trás, para de olhar para o lado, para de olhar para os entulhos, para de olhar para as suas mazelas, para de olhar as coisas velhas passaram. Para aqueles que estão em Cristo, tudo se faz novo, diz a palavra de Deus, tudo se faz novo. Enquanto você se torna culpado e acolhe a culpa e acolhe a pressão de coisas que Cristo já levou na cruz do Calvário e pagou um alto preço, você não anda, não caminha, gagueja, tropeça, volta, pega atalho, porque não está correndo com perseverança a carreira proposta e olhando firmemente para Jesus. E aí as pessoas olham para nós e falam: você nunca passou necessidade, você nunca passou dor. Ué, quer que eu te conte a minha história? E a história de muitos aqui. Mas o que eu vou fazer? Ficar acariciando? Oh, dorzinha, oh, passadinho, oh. Chega! Chega! As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Em Cristo, todas as coisas se fazem novas. Ele veio para isso, aleluia. Sabe qual é a dificuldade? Às vezes, eu gosto muito do que o Haroldo fala, a gente vê Jesus, ou um menininho da manjedoura, deitado na manjedoura. A gente cantava quando era criança, deitado na manjedoura. Ou a gente lembra de Jesus o quê? Diga comigo: crucificado. E é assim que Jesus está hoje? Não como ele está. Ressuscitou. Vamos lá, Apocalipse. Abram suas Bíblias, por favor, em Apocalipse 1, por gentileza. Apocalipse 1, 12. Quem abriu, diga amém. Ah, tem aí, né? Olha lá. A partir do 12, ok? Diz assim: esse é o Jesus a quem nós servimos.
João dizendo: voltei-me para quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, vestes talares. E a sua cabeça, os cabelos eram o quê? Brancos como a lã e como a neve. E os seus olhos como de chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs em mim a mão direita, dizendo: não, diga comigo, não temas, não temas. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Esse é o Jesus que você crê. Esse é o Jesus que morreu na cruz. Hoje ele não está mais crucificado. Ele não é mais uma criança. Os olhos dele são como de fogo, a voz como de muitas águas. Quando ele fala, ele é certeiro, ele é assertivo. Ele tem as chaves do inferno. Ele tem a chave da eternidade. É ele que tem. É esse Deus que nós cremos. É esse Deus que nós confiamos. Que lugar ele ocupa na sua vida? Que lugar ele ocupa na sua vida? Nós cantamos o seguinte: oh, impressionante, infinito. Canta aí. Oh, de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Olha que lindo. Mesmo assim se entregou. Até aí. Olha só o que nós cantamos. Ele deixa as só para me encontrar. E nós deixamos as 99 atividades para encontrar com Ele? Você também deixa 99 amigos para encontrar com Ele? 99 programas só para te encontrar? Você deixa 99 pensamentos, 99... A gente precisa meditar sobre isso, sabe? É muito bom, eu gostaria que todos pregassem. Porque quando você prega, você tem que meditar tanto. E eu fui tão moída essa semana. Moída. Isso é bom. Isso é bom. Porque te toma, sabe? Te tira de ficar alisando uma cadeirinha. Aqui, ó. Até porque tem faxineira e a gente limpa a cadeira sempre. Te faz retomar e falar: o que eu tenho deixado por Jesus? Aquele homem que diz assim: Senhor, deixa-me primeiro enterrar o meu pai, depois eu vou te seguir. Deixa-me primeiro enterrar meu pai. O que Jesus falou? É mesmo? Vai primeiro enterrar seu pai, é tão importante. Jesus falou isso? O que ele falou? Deixa os mortos enterrarem seus mortos. É sério isso? Porque a gente vive dizendo: Senhor, deixa-me primeiro fazer isso, depois eu vou te cultuar. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou te servir. Primeiro me deixa fazer isso, depois eu vou orar. Primeiro me deixa fazer isso, depois eu vou ler a Bíblia. Primeiro. O Senhor fala: para. É coisa morta. Dá valor àquilo que é vida. E em seguida, um outro homem que Jesus falou: vem e me segue. Ele falou a mesma coisa. Deixa primeiro eu... Quem lembra? Cadê a escola dominical, etc. Deixa primeiro eu me despedir dos meus parentes, depois eu te sigo. E Jesus falou: claro, também eu posso ser insensível. Vai lá, despede, chora. Foi isso que Jesus falou? O que ele falou? Fala, pastor. Exatamente. Hã? Pastor Ebers, fala alto, pastor. É isso aí. Aquele que não deixa pai, mãe, e filho e filha tal para me seguir, não toma sua cruz e me segue, não é digno
de ser meu discípulo. Você quer ser discípulo de Cristo? Ou você é? Tem deixado tudo por causa de Jesus? Gente, eu estou citando Bíblia, eu estou inventando. Depois falam que eu dou cajadada. Eu não dou, foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou. E Ele não falou só para você, Ele falou para mim também. Eu penso nisso todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos saber realmente quem nós queremos servir. Chega de ser religioso. Não adianta, o religioso não entra no céu. Ou se entrar, o Senhor pode falar, aparta-te de mim. Senhor, mas em teu nome eu fiz isso. Senhor, eu expulsei demônio. Senhor, eu curei enfermos. Senhor, eu fiz. Ele falou, eu não quero que você faça. Eu queria que você me seguisse. Que você me amasse. Que você deixasse as 99 coisas. Só para me encontrar. Só para encontrar com o Senhor. É tanta desculpa, é tanta justificativa, que eu imagino, vocês imaginam diante do Senhor? E aí, a gente fala aqui para o pastor, ou para quem quer, ou para você mesmo, às vezes a gente se engana, não para de se enganar, mas imagina, o Senhor está aqui. E aí eu vou olhar para Ele e falar, ai Senhor, perdão, eu não fiz tua obra porque não tem cara de fazer isso, gente, presta atenção. Vamos lá para o profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo. Quem é o profeta messiânico? Isaías 61, vamos lá. Isaías 61 diz o seguinte, olha que Jesus maravilhoso nós servimos. Gente, essa é uma palavra de ânimo para você. É de ânimo. Isaías 61, a partir do 1, diz o seguinte. Olha como a Bíblia é verdadeira. Isaías falou isso 700 anos antes de Jesus nascer. Ele já profetizou. O Espírito de Deus, do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável da salvação e da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas e olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? E essa narrativa se cumpre, e essa profecia se cumpre 700 anos depois, mais ou menos 700, lá em Lucas 4. Vamos para Lucas? Jesus, na sinagoga, ele leu sobre ele mesmo. Lucas 4, 12. Lucas 4, 12. Jesus, na sinagoga, cada um lia lá os pergaminhos, né? E ele leu a respeito dele mesmo. Lucas, não, eu vou começar do 12. Só para dar um contexto. Foi logo depois do batismo, logo depois ele teve a tentação, e aí conta o seguinte. Respondeu Jesus no 12. Dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Aí, vamos ver. Indo a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta, qual? Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável da salvação. Então o primeiro texto diz o seguinte,
No 18 mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres. O que é evangelizar? É eu anunciar as boas novas, as boas notícias aos pobres. E aqui, pobre não é só financeiramente. Aqui, pobre é todos os que estão destituídos de qualquer tipo de riqueza, principalmente as riquezas espirituais. Fala também de indigente, a pessoa que vive em condições de miséria. Nós éramos assim. Pobres, paupérrimos, miseráveis. E eu vou citar alguém da Bíblia, um jovem, que apesar de ser rico, ele era pobre. E ele precisou muito dessa riqueza na vida dele, que era o filho pródigo. Rico, com uma herança maravilhosa, uma casa maravilhosa, um pai que amava. O que ele falou? Tchau, me dá a herança aqui, eu quero ir embora. E ele saiu, até o momento em que ele se viu totalmente indigente, totalmente sem nada, totalmente desprovido de tudo. E ele lembrou que tinha um pai, que ele tinha desprezado, que ele tinha desonrado. E o pai estava esperando por ele ou não? De braços abertos. Mas foi atrás dele? É uma decisão. Quantos de nós, em Cristo, plano de salvação, com a graça derramada, a misericórdia, ricos, porque nós não éramos nada. Eu sei de onde eu saí. Você sabe de onde você saiu? Eu sei. Da lama, do pó, das trevas. O mundo jaz do maligno. Todos fazíamos parte do império das trevas. E o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é maravilhoso. Isso é uma riqueza sem fim. E quantos que conhecem e foram batizados, e um dia tinham o coração aquecido, e buscavam a Deus, e amavam trabalhar para o Senhor, e falavam do Senhor, fala tchau, me dá minha herança, eu quero ir embora. E vai. E o que o Senhor vai fazer? Te segurar? É mais fácil eu te segurar e falar, não sai não. O Senhor não, vai. Mas Ele fala, você vai comer comida de porcos. Aí fora as coisas são terríveis. Você tem a herança eterna. O Filho do Deus vivo, esse Jesus que nós falamos, morreu pela sua vida. A mulher adúltera, que a gente chama, que não era mais, né? Ela foi alcançada, totalmente desprovida, apedrejada, pobre de tudo, pobre moralmente, pobre espiritualmente. O que o Senhor fez? Pisou nela? Atirou uma pedra? E Ele falou, vem. Cadê os teus acusadores? Mas vai e não peques mais. Tem esperança para você e para mim. Há esperança. Ele veio para enriquecer os pobres. Proclamar libertação aos cativos, os prisioneiros, dar livramento. E a pior escravidão que um ser humano pode viver é a escravidão do pecado. Ele veio para dar liberdade. Liberdade. Sabe uma coisa que eu gosto muito nos filmes que eu assisto sobre Jesus? E eu assisti um de Pedro essa semana, a Redenção de Pedro. Quem não assistiu ao Pedro da Redenção, eu não lembro o nome, assista. E Pedro todo, com as costas todas cheias de marcas, porque ele foi chicoteado. Depois não dava mais, de tão velho, ele já estava velho. Aí começaram a bater nos pés dele. Então os pés sangrando, as costas sangrando, deitado num pedaço de madeira. E ele ainda ajoelhava para glorificar o Senhor. Amarrado. E aí o rei fala para esse velho aí negar esse Jesus dele. Que aí ele está sofrendo. E aí foi lá aquele soldado todo, né? Com aquela roupa lá toda, soldado romano. E falou para ele assim, olha, é o seguinte, Pedro, você está velho. Nega Jesus e eu te liberto. Qual foi a resposta de Pedro? Eu já sou livre. Eu já sou livre. Do que alguém precisa te libertar? Você já é livre.
Entende que Jesus veio fazer tudo isso que Isaías falou, ele já veio cumprir, ele disse isso em Lucas, e nós vivemos como se não conhecêssemos esse Jesus, nós vivemos de um jeito tão mimimi, tão apáticos, tão depressivos, tão preocupados, tão ansiosos, morrendo muitas vezes, e ele veio para dar vida, em nome de Jesus. Ele já te libertou, ninguém pode te prender. Nem se os soldados chegarem agora, o exército falar, nega Jesus, se não te prende, fala, eu já sou livre. Se eu sair daqui, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Sabe mesmo? Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui que ainda não foi liberto, Senhor, faz isso, Espírito Santo de Deus. Pelo poder e autoridade que há no nome de Cristo, faz isso. Mas será que as pessoas veem isso na nossa vida? Que nós somos livres? Você é livre para perdoar? É a pior coisa, a pior prisão que um ser humano pode estar algemado. A pior prisão que um filho de Deus, que conhece o perdão em Cristo Jesus, pode viver, é a falta de perdão. A falta de perdão, diz o Spurgeon, olha lá, vou eu, né? É que hoje calhou, eu nem falei do Porsche, eu vou falar no final. O que me importa é falar de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A pior prisão é a falta de perdão. E o Spurgeon fala que o Filho de Deus que não perdoa, ele está indo para uma pena de morte. Porque ele não está cumprindo a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que santificado seja, fala comigo, venha o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra, e o de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Você já perdoou? Mas a pessoa não pediu perdão, a Bíblia não manda. Só quando pede perdão. É para perdoar, libera, solta, abençoa, entrega para Deus. E também ele veio para restaurar os cegos, recuperar, consertar a visão. Especialmente os cegos espirituais. 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte, o Deus desse século, diga comigo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. E tem aquela frase que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Jesus já curou a nossa cegueira espiritual para aqueles que estão em Cristo. Eu também uso óculos desde os 3 anos e luto contra. Acontece que muitos de nós, realmente o Senhor curou, nós aceitamos essa cura, mas nós vivemos ainda míopes espiritualmente. A Marina não veio perguntar para ela até o que é a miopia. Eu tenho hipermetropia, luto contra hipermetropia, astigmatismo, catarata. O Senhor nos curou da cegueira, mas ainda existem míopes espirituais e com hipermetropia, que não enxergam a Cristo e o reino dele assertivamente. Eu sei que miopia enxerga de longe, a hipermetropia enxerga de perto, a catarata vai embaçando a visão. Muitos enxergam o reino de Deus e o próprio Cristo de maneira embaçada. Mas Ele já curou a nossa cegueira e nós não precisamos, não existe óculos para cegueira espiritual. Não existe miopia espiritual. Nós precisamos saber exatamente quem é o Jesus que nós cremos, que nós acabamos de cantar, que nós louvamos, que nós adoramos, que nós oramos. Como você vai orar para um Jesus que você não sabe quem é e que lugar Ele ocupa na sua vida? Aqueles que oram para um Jesus que não sabe quem é, parece que é orar para a parede. Fica um negócio sem graça. Eu falei, eu não consigo orar. Claro que não consegue. Você não sente a presença de Deus, não adora, não se envolve, nem acha que Ele está te ouvindo, nem acha que Ele está presente. Não pode. Nós cremos num Deus vivo, dinâmico. Quanto tempo você fala com alguém por telefone? Principalmente os namorados, né, Letícia?
Quanto tempo? E com o Senhor, não tem assunto? Por que você não tem assunto para falar com o Senhor? Tem alguma coisa errada? Errada. Espírito Santo de Deus. Bom, ele veio pôr em liberdade os oprimidos e os humilhados. Lembra da cura da mulher hemorrágica? Aquela mulher, ela era oprimida, ela era humilhada, porque uma mulher com hemorragia, ela era considerada o quê naquela época? Impura, imunda. Ela não podia ficar em nenhum lugar, e ela ousou passar por uma multidão em busca de Cristo. Ela ousou, com hemorragia há 12 anos. Nós mulheres sabemos, imagina uma mulher com hemorragia há 12 anos, ela devia estar com a anemia abaixo de não sei quanto. E ela é considerada impura, ela podia ser apedrejada. E ela ousou, eu vou tocar nesse Jesus. Para tocar em Jesus também é necessário ousadia. Diga comigo, ousadia. E os leprosos? Leprosos não podiam nem chegar perto. Fica longe. E Jesus acolhia. Sabe por quê? Os espíritos imundos, quantos endemoniados o Senhor libertou. Nós éramos imundos também antes de Cristo. Eu pedi licença, até a Tainá teve que trabalhar de última hora, mas eu falei para ela, posso citar seu nome? E eu sei que eu posso falar do Hugo, porque eles já deram testemunhos aqui. Vocês olham para a Tainá, para o Hugo, para o Willy. No louvor, é lindo, não é? Você já viu como eles tocam, lindos? Droga, foi Hugo. Droga, uma vida totalmente dissoluta. Uma vida entregue a... E tem mais gente aqui, eu tenho certeza, que se contar a história, cada um de nós tem uma história. E aí você vê aqui louvando, você fala, nunca que eu ia imaginar que essa pessoa tinha vivido isso. Vocês iam imaginar? Eu lembro o Hugo, quando ele deu testemunho, a Leila estava aqui, o Haroldo, ele falou, meu Deus, e eu estou contando tudo isso na frente da minha sogra. Ele ficou até com vergonha de contar, ele contou tudo. Como era a vida deles, juntos, e era totalmente, né, Hugo, sem... E aí você vê o Hugo é temente a Deus, faz tudo com zelo, só obra de Cristo. Ele veio para isso. E o Hugo, a Tainá, e o Willy, e eu, e a Magá, e a Camille, e a Lu, e o Fernando, e a Andréia. Nós não somos melhores que vocês, e a Letícia, e o André. Não, ninguém é melhor. O Spurgeon não era melhor, e nem o Wesley era melhor, ninguém era melhor. Todos estávamos perdidos na lama, no fundo do poço, mas o Senhor teve misericórdia, e a obra da cruz e a graça nos alcançou, e é para aqueles que querem, Eu não quero que você seja evangélica. Na Bíblia não existe a palavra evangélico. Existe os seguidores de Cristo. Pequenos cristos, imitadores do Senhor. E por último, já estou acabando, tá? O Senhor veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu gosto da tradução da NVI, que é a época da graça do Senhor. Proclamar a época da graça do Senhor. Olha que lindo. A graça de Deus nos faz ser filhos. Todos somos filhos de Deus? Quem acha que todo mundo é filho de Deus? Alguém acha? Não, né? Ainda bem. A Bíblia diz em João 1,12 que somente aqueles que têm a Cristo, que creem no seu nome, entregam a vida para Ele. Outra coisa é que, assim, quem quer aceitar Jesus? Eu nunca vi Jesus falando, quem quer me aceitar, né? É Ele que nos aceita. A gente não tinha capacidade de aceitá-lo. Então, fala que pela obra de Cristo Jesus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de quem? De Deus. E também João 14,6 diz, Jesus diz, eu sou o, só os homens, eu sou o, só as mulheres, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. É isso? Ninguém vai ao Pai senão por mim. É diferente. Jesus não morreu e não nos deu redenção e não pagou alto preço para nos levar para o céu.
mas é muito melhor, é para nos levar aos braços do Pai. Não é lindo chamar Deus de Pai? É lindo. Jesus fez isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida para nos levar ao Pai. E outra coisa, vamos lá para, por favor, é o último texto, 2 Coríntios 5, 17 em diante. É 20, não é 10, tá? Posso ler? Deu certo aí? Aí. Olha só, isso é para você e para mim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Então, olha lá. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E Ele confiou a cada um de vocês, ao ministério cristão afiou, amiga, a cada vida aqui, a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, por seu intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então Jesus não só veio nos dar o céu, Ele veio, é o caminho, a verdade e a vida para nos levar ao Pai. E Ele nos reconciliou com Deus, porque o pecado tinha feito separação entre nós e Deus. O pecado nos separa de Deus. E Ele veio nos reconciliar através da sua obediência, através da sua vida, através da sua santidade, através da sua morte e através da sua ressurreição. Ele nos reconciliou com Deus, mas Ele nos deixou uma tarefa. Ele disse que agora esse ministério da reconciliação é meu. Isso é sério. A obrigação agora, a ordem é para que você e eu reconciliemos o mundo ao... Você tem feito isso? Quantas almas você ganhou para Cristo esse ano? Não precisa levantar a mão, fala para você mesmo. Quantas almas você ganhou para Jesus? Paul Washer, agora eu vou falar do Paul Washer. Falei que no final eu ia falar. Paul Washer, ele fala uma coisa muito séria. Uma história de uma pessoa que está indo para a pena de morte. Então, amanhã é segunda-feira, vamos supor que nós vamos fazer um grupo aqui, a gente vai visitar um presídio e uma pessoa que está... no Brasil não tem, né? Mas nos Estados Unidos tem. Pronta para a pena de morte na terça-feira. E aí a gente vai toda alegre, né? A gente leva as comidas da Cacá, da Andréia, a gente faz aquele monte de coisa legal. E aí um fala, eu quero dar um carro para essa pessoa. Não, eu vou doar uma casa para essa pessoa. Eu vou doar roupa de marcas, eu vou doar isso, eu vou doar todo o meu dinheiro, a minha poupança, eu vou doar tudo para essa pessoa. E aí a gente vai na segunda-feira e atende essa pessoa que vai morrer no dia seguinte e fala, cara, nós viemos aqui te dar uma boa notícia. Olha só, tem comida, tem casa, tem carro, o carro mais caro. Nós juntamos um baita dinheiro para te dar e ele vai te olhar e falar, o que você está falando? Eu vou morrer amanhã. O que eu vou fazer com a comida? O que eu vou fazer com o carro, com a casa, de dinheiro da poupança, com a aplicação para as roupas caras? O que eu vou fazer se eu estou morrendo amanhã? Entende isso? Nós estamos fazendo isso com as pessoas. Teologia da prosperidade, venha, dê todo o seu dinheiro para o pastor, venha mesmo, porque daí você vai ficar rico, e você consegue emprego, um monte de mentira, um monte de gente saindo da igreja por causa disso, por promessas, frustração, que é mentira, venha, você vai comer as melhores comidas, venha, você vai ganhar uma casa e um carro, olha, veja uma viagem já. Para quê? Se a pessoa vai morrer, ela está indo para a morte. As pessoas sem Cristo estão num caminho de morte, estão indo para a pena de morte. E o que nós estamos oferecendo para as pessoas? Eu não tenho tempo de falar de Jesus. Jesus não falou, ide pregar o evangelho se você não é tímido. Ele
falou para todo filho dele: vai e prega o evangelho, porque não é você que vai falar, é fala mais alto, é o Espírito Santo. Usa as redes sociais para falar de Jesus. Tem uma irmã, não é daqui não é mesmo, é de São Paulo, muito querida. Ela manda um monte de quadrinho. E às vezes eu falo: irmã, você viu que é espírito o quadrinho que você mandou? Irmã, você viu que você pôs o Buda, não sei das coisas? Irmã, eu falo em amor, porque ela põe os quadrinhos, nem checa. Eu falei: você conhece a palavra, por que você não coloca textos bíblicos na sua rede social? Por que você não fala de Jesus? Eu não me envergonho do evangelho. Eu já fui chamada muitas vezes de monotemática. Porque você só tem um assunto. Que assunto você tem para falar se não for de Jesus? O que você tem para postar se não for de Jesus? O que você tem da sua vida se não for para Jesus? Qual é o seu dia a dia? O que você faz no seu dia a dia se não for pregar a palavra? Se não for falar o amor de Deus? Se não for ter compaixão? Isso é compaixão. Porque você vê o cara da pena de morte, está oferecendo carro, casa, dinheiro, e ele está morrendo, ele vai morrer no dia seguinte. Entende isso? Duro é esse discurso, mas é verdade. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Quantas pessoas a gente topa no dia a dia e não fala nada, às vezes não fala nem que é crente, como se isso fosse uma doença, e é uma bênção, é uma bênção. Eu vejo Suzano e outros lugares, quantas coisas estão acontecendo. Será que vocês, quem está no colégio aí, que ainda não se formou, vai, levanta a mão, vocês, eu nem sei mais os nomes, médio, ensino, não sei das quantas. Levanta bem alto, deixa eu ver. Eu quero falar com vocês, lá, Tiago. Muitos daqueles jovens nunca tinham ouvido falar de Jesus. Sabia, Ana Luísa? Sabia, Rafa? Sabia, Tiago? Tomás? Nunca. E eles morreram. E alunos que conheciam Jesus estavam com eles todos os dias, tomando lanche, dando risada, brincando. Será que falaram de Jesus? Quantos trabalham aqui? Bem alto assim, deixa eu ver. Homens e mulheres. Muitos? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que não trabalha também não coma. Mas você fala de Jesus no seu trabalho? Você vive Jesus? O Senhor Jesus falou assim: e ser-me-eis testemunhas. Ele não falou ser-me-eis faladores, pregadores, blá, blá, blá. Ele falou ser-me-eis testemunha. Nós começamos a falar de Jesus a começar da nossa vida, do nosso casamento, da nossa postura. As pessoas têm que olhar e falar: o que você tem? Eu quero isso. Não porque você é chato, mas porque a luz de Cristo brilha, e brilha, e brilha. Eu estava contando aqui, perdoa, eu vou dar uma referência própria, que eu não gosto muito de dar meu testemunho, mas aqui a gente não tem orado aqui pelo salão, até tinha gente do salão domingo passado, né? E a dona, a cabeleireira, estava fazendo minhas coisinhas aqui, né? E ela falou assim: engraçado, eu contei a minha história de traição, de um monte de coisa, reconciliação, meu reencontro com o Haroldo, as nossas histórias, né? Que dá uma fotonovela mexicana de 5ª categoria, né? E ela fala: mas é engraçado, foi assim mesmo que ela falou: você tem uma paz. Lembra que você falou ontem, não parece mais minha vida? Lembra? O Willy contando que ele tentou suicídio, um monte de coisa, ontem testemunhando, a gente foi pregar numa igreja lá, e ele falou: não parece mais minha vida. E eu falei isso para ela: eu sou nova criatura. O que você quer? Que eu fico, cada vez que eu conto a minha história, que eu chore? Que eu me morda? Que eu me corte? Que eu rasgue a roupa? Já passou. E agora tem que haver paz, porque o Senhor me deu espírito de reconciliação. Sai da sua caixinha, sai desse cativeiro, a prisão já está com a porta aberta. O Senhor Jesus abriu a porta, sai!
Dá para tocar? Vem, essa é a hora da adoração. Vem, 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 vem. Sai. Saia e leve outros juntos. Você não pode sair. Se você ficar lá dentro, você não pode ganhar outros para Cristo. Sai. Sai. Vamos abaixar a nossa cabeça. O Senhor fez tudo isso porque Ele diz o seguinte: o Espírito de Deus estava sobre mim, disse Jesus. E eu quero te dizer a cada um de vocês: o Espírito do Pai está sobre você. Quando você entregou a vida a Cristo, o Espírito Santo, Ele não está só sobre, Ele habita dentro de você. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. E por isso eu posso proclamar aos cativeiros, aos aprisionados que saiam. Eu posso proclamar vista aos cegos. O Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito de Deus, Ele sopra. Vento de Deus. Vento de Deus, vem Espírito